Meu garoto, eu estava aqui analisando o regime. Se não me falha a memória, hoje no mundo nós temos 5 países que têm o regime socialista: China, Vietnã, Cuba, China, Vietnã, Cuba, Índia, Cuba, Vietnã, China, Cuba, Vietnã, China, Índia, e tem um outro, rapaz, que eu esqueci. E olha que a Venezuela também está caminhando para esse sentido aí, tá bom? Então são pouquíssimos países que ainda adotam o regime socialista. Pouquíssimo. Isso quer dizer o quê? Não deu certo. E esse que ainda tem o regime, daqui a um tempo irá cair. Porque, querido ou não, é muito fácil você pensar no socialismo e praticar o capitalismo. Claro, e aí arma o capitalismo, é um sistema desproporcional. É aquela coisa, você veio ao mundo, você tem que ter instruções, você tem que trabalhar, você tem que conquistar. Então tudo isso requer trabalho. O que não pode eu não fiz nada na minha vida para o governo me dar uma casa, um carro. Não é por aí que funciona. Tá? Mas na aula de hoje, na revisão, joga na tela, nós iremos para a aula 26.2, revisar então sobre o socialismo. Eu tenho a União Soviética no pós-guerra, como que ela se comporta, desde sua revolução em 1917, a sua participação na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, e o surgimento aí das suas ideologias socialistas. Após então a Segunda Guerra, o território soviético estava totalmente arrasado. Como eu falei para vocês, a União Soviética vai perder para mais de 50 milhões de soldados. Sabiam? Stalin, ele comandou energicamente a reconstrução da União Soviética por meio de um planejamento econômico e estatal. E eu já expliquei lá atrás com vocês. Já nos primeiros anos da década de 1950, eram notáveis os resultados dos esforços de reconstrução soviéticos. Era preciso dar um retorno, evoluir. Do jeito que estava, não podia continuar. Como é que ficou a Europa Oriental? No pós-guerra, o socialismo se expandiu na Europa Oriental. O socialismo se expandiu. Então, basicamente, boa parte desses países adotaram o regime, que depois irão cair fora. Houve um tratado de cooperação econômico, uma forma de recuperar a economia desses países que se envolveram na guerra, o chamado Comecon, criado em 49. Também houve um acordo militar, chamado de Pacto de Varsóvia, criado também em 55. O que os americanos criavam para ajudar os seus países adeptos, a União Soviética também fazia a mesma coisa. Ou seja, criou-se um plano econômico, também se cria na União Soviética. Criou um plano militar, também se cria na União Soviética. Criou a CIA americana, a União Soviética criou a KGB, viu? Os regimes comunistas da Europa Oriental foram se desgastando. Repito, os regimes comunistas da Europa Oriental foram se desgastando, devido aí à falta de liberdade política e da crise econômica, que vai afetar. E a China? A sua revolução. Houve um movimento liberal burguês, liderado pelo Sun Yat-sen, isso já no ano de 1911, que vai derrubar a monarquia Manchu. Vai haver uma disputa entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista Chinês, o PCC, criado em 1922. De um lado, eu tenho Mao Tse-tung,
e de outro eu tenho Chiang Kai-shek, que vão entrar nessa briga. Cada um representava um partido. Eles venceram, e no dia 1º/10/49, os comunistas venceram e criaram a República Popular da China. Os comunistas, eu falo quem? Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek vai criar a República Popular da China, que é o Taiwan, né? Aí partimos para a Revolução Cubana. Desde 1933 a 59, o sargento Fulgêncio Batista foi o homem forte do governo de Cuba, apoiado pelos Estados Unidos. Fidel Castro e Zé Ernesto Che Guevara, juntamente com Raul Castro, começaram uma luta armada contra o governo de Fulgêncio Batista. Isso em 56. O movimento de guerrilha montaram um contingente para poder enfrentar o governo de Fulgêncio Batista. Houve então a Revolução Cubana, que caminhou para a instalação do socialismo. Tem como apoio aí a União Soviética. Certinho? Bom, meus queridos, agora eu vou deixar vocês com a hora da atividade. Volta lá. Olha aí na lâmina. Agora é com você, hora da atividade. Leiam pausadamente, respondam, que daqui a pouco eu estou de volta para fazer a correção. Até já. Ok, alunos, estamos de volta. Agora, para fazer a correção da atividade, joga no quadro a questão diz o seguinte. Vejam vocês, a questão, ela fala assim: uma das ironias deste estranho século XX é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro de 17, cujo objetivo era a derrubada global do capitalismo, foi salvar seu antagonista, tanto na guerra quanto na paz. Isso quem fala é Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, 95. De acordo com a argumentação do autor, a União Soviética salvou o capitalismo graças a quê? Letra A. Graças à vitória militar na Segunda Guerra Mundial e ao planejamento econômico para substituir a economia de mercado. Letra B. Graças à neutralidade da Primeira Guerra Mundial e à utilização da economia de mercado para fomentar a industrialização. Letra C. A aliança com a Alemanha nazista em 1939 e ao colapso dos planos quinquenais para desenvolver a economia. Letra D. Derrota na Guerra Fria entre os anos 45 a 62 e ao fracasso na tentativa de fomentar a industrialização da Europa Oriental. Letra E. Retirada dos mísseis de Cuba em 62 e ao sucesso na ajuda à implementação da economia socialista na China. Bom, você leu compassadamente, pausadamente, certinho? E vai saber muito bem do que se trata. A resposta correta, então, dessa questão vai ser a letra, olha lá, letra A. É isso mesmo. Graças à vitória militar na Segunda Guerra Mundial e ao planejamento econômico para substituir a economia de mercado. Fechou? Partimos para a próxima? Vamos lá. Em 1961, uma força militar treinada e financiada pelos Estados Unidos, composta de mais de 1.000 exilados cubanos, invadiu a Baía dos Porcos, em Cuba, na tentativa de derrubar o governo socialista. Após 3 dias de combates, a força militar invasora foi derrotada. Não conseguindo vencer os revolucionários, o governo dos Estados Unidos tomou as seguintes medidas contra Cuba. Quais foram? A.
retirou seus mísseis de Cuba em 62 e ajudou no sucesso da economia socialista cubana. B. Inseriu uma nova constituição no país, a emenda Platt, que concedia ao governo dos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba. Letra C. O governo dos Estados Unidos conseguiu que Cuba fosse suspensa da OEA. Também impôs um embargo econômico. Letra D. Bloqueou todo o apoio que a União Soviética daria a Cuba durante todo o processo de Guerra Fria. É a letra E. Traçou metas para a recuperação do país e tomou atitudes centralizadoras para manter o povo mobilizado. Olha só a pergunta. Não conseguindo vencer os revolucionários, o governo americano tomou as seguintes medidas contra Cuba. Qual foram as medidas? E isso foi explicado durante a aula. Sabia? Já sabe? Será a questão A? A resposta à questão A? A resposta à questão B? Ou a letra C? Ou a letra D? Ou a letra E? Leiam com calma, prestem bem atenção na resposta. Posso? Ok! Letra C. Olha só. Em 1961, uma força militar treinada e financiada pelos Estados Unidos, composta de mais de 1.000 exilados cubanos, invadiu a Beira dos Porcos, em Cuba, na tentativa de derrubar o governo socialista. Após 3 dias de combate, a força militar invasora foi derrotada. Não conseguindo vencer os revolucionários, o governo dos Estados Unidos tomou a seguinte medida contra Cuba. O governo americano conseguiu que Cuba fosse suspensa da OEA, a Organização dos Estados Americanos. E também vai impor um embargo econômico, que funciona até os dias atuais. Sabiam disso? Bom, questão do Enem. Eita, o que diz aí o nosso mascote? Agora vamos para a hora do Enem. Isso mesmo. A questão traz o seguinte. Em 1949, chegava ao fim a Revolução Chinesa. Sob a liderança de Mao Tse-tung, foi fundada a República Popular da China. A partir de 1950, a China ocupou um lugar crucial no jogo de poder mundial que marcou a Guerra Fria e o século XX. Quem fala isso é José Jobson Arruda, História Moderna e Contemporânea. Pergunta. Sobre a história dos chineses desde a fundação da República Popular da China até os dias atuais, é correto afirmar: A. Ao término da Revolução de 49, Mao Tse-tung assumiu o governo da República Popular da China, enquanto Chiang Kai-shek encontrou refúgio em Taiwan e lá fundou a China nacionalista. Letra B. Ao término da Revolução de 49, a China estava completamente unificada sob o governo de Mao Tse-tung. Letra C. Desde a sua fundação em 49, a República Popular da China passou a tomar parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, como membro permanente com direito a veto. Letra D. Apenas após o desmoronamento da União Soviética, em 91, foi que a China foi admitida como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, com direito a veto. Letra E. Em 97, Hong Kong, após longo tempo de dominação britânica, foi devolvida ao controle da China popular, tendo sido aí imediatamente imposta o socialismo em Hong Kong. E aí, aluno? Saberia responder essa questão? Com certeza. É uma questão do Enem. Por isso que ela é longa, cansativa. E essa é a ideia, fazer o aluno, então, saber ler a pergunta.
Se já sabe, vamos para ela. Não é não? Podemos então responder? Já? A resposta correta é a letra A. Olha aí. Letra A, alunos. Letra A é a resposta correta. Fechou? Fechou com 10? Beleza, se fechou, partimos então para a resposta. Próxima questão. Questão número 4. Ela diz o seguinte. Vamos para ela. Ela diz o seguinte. Após a Segunda Guerra Mundial, Stalin comandou energicamente a reconstrução da União Soviética. Por meio do planejamento econômico estatal, o governo soviético estabeleceu quais objetivos prioritários? Essa é de escrever, tá, aluno? Você vai dissertar. Qual seria, então, a resposta? São várias. Vamos para ela? Ok. Reparação da infraestrutura de comunicação e energia. Reconstrução das indústrias pesadas. Mecanização da agricultura e ampliação das áreas de cultivo. Construção de usinas hidrelétricas. Instalação de indústrias de armas modernas. E ampliação da educação pública. Isso tudo foi comandado, após a Segunda Guerra Mundial. Então, o governo Stalin, planejou uma economia estatal. O governo estabeleceu objetivos prioritários, que são isso daí, reestruturar a infraestrutura, a comunicação e a energia. Houve uma reconstrução das indústrias pesadas, era necessário voltar a produzir. Mecanização da agricultura. Até então ainda era bem arcaica essa agricultura na Rússia. Construção de usinas hidrelétricas para poder gerar energia. A instalação de indústria de armas modernas. Isso aí foi uma das principais causas dele também. E a ampliação da educação pública. Feito isso, Stalin, então, reestrutura. Meus queridos, pois é, chegamos ao final de mais uma aula. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.